Olá, começa agora o nosso encontro semanal. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista especial com o Padre Jairo Gomes, vigário episcopal do Vicariato Nossa Senhora Aparecida. Temos também o giro semanal pela Arquidiocese, pelo Brasil e pelo mundo. E você também assiste uma matéria especial sobre os exercícios espirituais. Na semana passada, você assistiu uma entrevista sobre a Quaresma. Hoje você entende melhor o que são os exercícios espirituais na entrevista com o Padre Wagner do Amaral, pároco da paróquia São João Bosco, em Goiânia. Para melhor celebrarmos o tempo quaresmal, introduzidos no deserto com o Senhor Jesus, a Igreja recomenda que sejam realizados exercícios espirituais. Os três pilares tradicionais da observância da Quaresma são a oração, o jejum e a esmola. E eu estou aqui na paróquia São João Bosco com o pároco, Padre Wagner do Amaral, para uma conversa sobre esses exercícios quaresmais. Sua bênção, Padre, o que a Igreja pede de nós nesse tempo? E Fernanda, obrigado por essa oportunidade, Deus te abençoe. Quaresma é tempo de conversão. Então são esses 40 dias que a Igreja nos proporciona para nos prepararmos para a solenidade da Páscoa, onde nós renovamos as nossas promessas batismais. A oração diz sobre a nossa relação com Deus. Como é que nós devemos orar, Padre? Então, a grande oração que nós cristãos temos, sobretudo nós católicos, que é um presente de Deus para nós, é a própria Eucaristia, né? Então, a presença na Eucaristia é um exercício que é fundamental para nós. Para além disso, enquanto prática individual, a oração deve ser uma oração, sobretudo, pautada na palavra de Deus. A ênfase com a palavra e com o contato com o próprio Deus, mediante a sua palavra. E as práticas devocionais? Quando eu cheguei aqui na paróquia, por exemplo, hoje, terça-feira, estava tendo o terço das mulheres, né? Então pode ser feita uma oração pessoal, a oração entre a comunidade também é importante nesse tempo. Sim, é um tempo de oração. O primeiro domingo da Quaresma, ele já nos abriu para esse tema com as tentações de Jesus no deserto, né? Antes de Jesus ir para o deserto ser tentado, ele foi ungido pelo Espírito no batismo de João. Então, quer dizer, a prática da oração, a presença do Espírito, que deu forças para Jesus suportar as tentações no deserto. Então, todas essas práticas são muito bem-vindas, né? A oração do Santo Terço, a adoração ao Santíssimo Sacramento e, sobretudo, a Eucaristia e a leitura orante da Palavra de Deus. Muito bem. E Jesus, ele foi ao deserto e ele se preparou durante esses 40 dias, diz a palavra de Deus, a pão e água. E aí a gente entra nesse segundo aspecto dos exercícios espirituais, que é o jejum. O jejum é quando nós abrimos mão... Tem o jejum tradicional da igreja, né? Que é quando a gente fala de jejum, Fernanda, a gente não pode se fixar naquele jejum que é o jejum tradicional, né? De eu limitar o meu consumo de alimento. Então, eu tiro uma refeição, tiro 2 refeições, aquele dia que eu me alimento mais tomando água, com pão, me hidratando. Então, esse é um tipo de jejum. Mas no tempo da Quaresma, a Igreja prescreve vários tipos de prática que servem para nós como jejum. E tem uma outra dimensão do jejum, Fernanda, que é social. Quer dizer, no jejum a gente pode, por exemplo, fazer um cálculo de tudo aquilo que eu deixei de consumir e ajudar uma família pobre. E aí também já relaciona com a prática da caridade também, caridade, né? Exatamente. Uhum. Que é também o nosso olhar voltado para a necessidade do outro. Exatamente, Fernanda, porque a nossa conversão na Quaresma, como eu falava no começo,
ela é uma conversão em preparação para a solenidade da Páscoa. Então, a nossa conversão é uma conversão que nós nos afastamos do pecado, mas é uma conversão também onde nós buscamos configurar cada vez mais a nossa vida, a vida do Senhor. E daí vem isso que você perguntou, né? A caridade, né? Nós enfatizamos o nosso exercício da caridade para nós termos uma vida cada vez mais parecida com a vida de Cristo. Quem está dispensado do jejum e quais são os dias previstos, né? O primeiro passo é um costume antigo da igreja, às sextas-feiras não comermos carne, né? Independente da quaresma. Isso, é um costume que perdura, né, ao longo do tempo, desvinculado de tempo litúrgico. Dias de preceito da igreja, quarta-feira de cinza e a sexta-feira da paixão. Correto. Então são 2 dias preconizados como dias de preceitos pela Igreja Católica. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. E tem os casos especiais de pessoas que estão dispensadas, né, da prática de jejum. São aqueles que são menores de idade, as pessoas acima dos 59 anos e as pessoas que têm algum problema de saúde. Bem, a homilia do Senhor hoje, que nós pegamos alguns trechos, né? Foi muito rica e já fala sobre o perdão, quantas vezes devemos perdoar. E então é uma prática também, durante a quaresma, do povo voltar o coração para Deus, se arrepender dos pecados. O que a igreja também orienta em relação ao sacramento da reconciliação, padre? Então, Fernanda, a igreja nos chama à conversão nesse tempo da quaresma, né? O sacramento da reconciliação é justamente para vivermos em profundidade os mistérios próprios do tempo pascal. Inclusive, uma iniciativa boa que tem aqui na igreja de Goiânia são os multirões de confissão, né? Como que a gente pode cultivar, padre, essas práticas de exercícios espirituais na nossa vida cotidiana? A nossa prática de relacionamento com Deus, ela deve ser cotidiana, né? A nossa igreja, didaticamente, ela já nos proporciona os vários tempos, né? O tempo comum, tempo da quaresma, depois tempo do advento, tempo da Natal, a Páscoa, os vários tempos, justamente para termos essa dinâmica, né? Então, como católicos, nós devemos saber viver os vários tempos da igreja. Vivermos bem os tempos de introspecção, de silêncio, de penitência, como é próprio do tempo da quaresma. Vivemos os tempos muito festivos, como é o tempo pascal, e sabermos viver também o cotidiano da vida missionária de Cristo, que é o tempo comum. Então, assim, é comum, né, das igrejas elas encherem mais no tempo da Páscoa, mas a gente deve saber que o nosso relacionamento com Deus ele deve seguir todo o ano litúrgico e todos os momentos da nossa vida de fé. Muito bem, que Deus nos ajude, então, Amém. a vivermos, né? Padre, muito obrigada pela sua colaboração, Obrigado, pela Fernanda. disponibilidade, a comunidade também. Nós possamos juntos viver esse tempo profundo, né? De oração, voltarmos o nosso coração para Deus. Padre. Amém. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Maria Auxiliadora, mãe de Goiânia, abençoe toda a nossa arquidiocese. Amém. Agora você acompanha os acontecimentos em nossa arquidiocese e também no mundo, no nosso giro semanal. O terceiro encontro da Lexio Divina aconteceu no dia 11 de março no Vicariato Nossa Senhora Aparecida na paróquia São João Batista, bairro Colina Azul. Na ocasião, os jovens meditaram a passagem da Samaritana. Seguindo a nova organização pastoral da nossa arquidiocese, aconteceu também no dia 11 a primeira reunião mensal de pastoral nos vicariatos territoriais. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação.
A identidade visual para a celebração do 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais já foi escolhida após a realização de concurso. O cartaz escolhido foi do coordenador de Pastoral da Comunicação, Felipe de Carvalho, do Regional Sul 1 da CNBB. O vencedor do concurso explica que buscou expressar no cartaz que do nosso coração pode brotar muitas coisas boas. Basta saber qual estrada que abre esse caminho. Na segunda-feira, 13 de março, o Papa Francisco completou 10 anos de pontificado. A partir de gestos e também dos documentos que Francisco produz, ele tem anunciado o Evangelho e nos convidado à fraternidade. Dom João Justino destacou que o pontífice tem contribuído com a educação, com o Pacto Educativo Global, no cuidado com a ecologia, com a encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum, e também na economia de Francisco, proposição que interpela a economia a partir da participação de jovens. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 19 de março, nós comemoramos o aniversário de nascimento do Frei Sebastião José da Silva. No dia 22, é aniversário do Monsenhor Ademário Benevides de Souza. Dia 25 de março, comemoram o aniversário o diácono Miguel Arantes Ribeiro e o padre Carlos Sebastião da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes da semana. E você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. No próximo bloco você acompanha uma matéria especial sobre São José, que neste ano celebramos neste sábado, dia 18 de março. E você ainda assiste uma entrevista com o padre Jairo Gomes, vigário episcopal do Vicariato Nossa Senhora Aparecida. Não sai daí, já voltamos. Nosso encontro já está de volta. Agora você vai acompanhar uma matéria especial sobre São José, santo que celebramos hoje, dia 18 de março. Celebramos a solenidade de São José todos os anos no dia 19 de março. Esse ano, a solenidade será transferida para o sábado, dia 18. Padre Rodrigo de Castro nos explica sobre essa mudança. Esse ano comemoraremos a festa do glorioso São José a 18 de março, porque dia 19 dá no domingo, e nós estaremos celebrando o domingo no contexto da Quaresma. Por isso nós somos convidados, de uma maneira muito singular, celebrarmos neste sábado o glorioso São José, o grande homem da Sagrada Família, o guarda da Sagrada Família. Nesses últimos 150 anos, a Igreja fala muito da presença de São José, e nós sabemos que essa presença de São José vem ao encontro de toda essa circunstância que se encontra o mundo em que nós vivemos. Tantas mudanças o mundo tem passado, tantas realidades nós temos vivido no mundo em que estamos, e São José é uma grande resposta para os tempos atuais. Olhemos para São José com esse coração de pai, o pai que o mundo tanto precisa. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José, pai adotivo de Jesus, como patrono da Igreja Universal. A primeira definição de José que encontramos no Evangelho de Mateus é homem justo e fiel. As Sagradas Escrituras vai dizer para nós sobre São José, homem justo e fiel. A esse homem foi confiado a grande graça de ser o pai nutrício de Jesus, o pai terreno de Jesus. Existem algumas particularidades do glorioso São José na história da salvação. Acompanhe com a gente algumas delas. A grande devoção a São José Dormino é antiguíssima na história da Igreja, e ela nos chama muita atenção porque o Papa Francisco é devoto de São José Dormino. Você colocar debaixo de São José, você descansar em São José, você dormir
e deixar debaixo da imagem de São José os seus pedidos e as suas intenções, na certeza de que você descanse em paz, que você tem um sono tranquilo e restaurador e você amanhece com aquele pedido totalmente confiado à proteção de São José. São José guardou a Sagrada Família, por isso São José guarda os seus pedidos e faz a providência acontecer enquanto você descansa. Uma outra curiosidade sobre São José é o cordão de São José, aonde você preparando um cordão com 7 nós, em honra às 7 dores e às 7 alegrias de São José, você faz uma linda experiência trazendo consigo sobre o seu corpo da grande proteção de São José e tendo a grande certeza de como São José irá te valer. Temos também uma outra curiosidade muito interessante, que é o jejum das frutas. O jejum das frutas sempre aconteceu na história da igreja. Por quê? Diante de toda a fuga de São José para o Egito, ele atravessa o deserto. E como nós sabemos, o que se encontra para comer no deserto? No deserto se encontra para comer aquilo que você tem. Quantas vezes a Sagrada Família não teve as frutas necessárias de sua época e de seu tempo para a sua subsistência? Por isso, guardar um ano em honra a São José de uma fruta sorteada é sempre a grande certeza de que São José há de interceder por você e pelos seus na feliz providência. São José é o homem da providência. Como assim ele providenciou para a Sagrada Família todas as graças e bênçãos, ele também há de providenciar para todos nós que fazemos jejum em sua honra e assim buscando nos abster para recebermos as bênçãos de Deus. É um pequeno sacrifício, é um pequeno jejum conhecido como o jejum das frutas de São José. Recentemente foi lançado o documentário Coração de Pai. O documentário investiga a figura sagrada de José de Nazaré em uma viagem ao redor do mundo para compreender que essa devoção está mais forte do que nunca. Impossíveis. O São José abriu o caminho para que pudéssemos vir para cá. Assista agora a entrevista com o Padre Jairo Gomes, vigário episcopal do Vicariato Nossa Senhora Aparecida. Padre Jairo, como foi para o senhor receber esse chamado da igreja para assumir como vigário episcopal aqui do Vicariato Nossa Senhora Aparecida? Com grande alegria recebi esse encargo, né, essa missão, com um pouco de temor no coração também, porque não é simples, né? Mas é uma grande alegria poder contribuir com o arcebispo na missão pastoral da arquidiocese, também contribuir com os irmãos presbíteros, né, para poder auxiliá-los no plano pastoral do nosso vicariato, de modo muito especial, né, na jurisdição do nosso vicariato, mas com muita alegria no coração e também, né, sempre querendo cada dia mais contribuir mais com a igreja. Qual a missão do vigário episcopal? Então, o vigário episcopal ajuda na organização das pastorais, né, do plano pastoral da diocese, na articulação dentro do vicariato, né, auxiliando os padres nas reuniões, nas formações que a gente tem no nosso vicariato, fazendo com que o plano da diocese possa ser cada vez mais cumprido e também aplicado no vicariato. E as principais atividades? Então, acho que nesse momento agora, com a reformulação de toda a arquidiocese, nós estamos passando por uma reformulação, seja nas atividades pastorais, com a criação, a melhoria dos vicariatos, também das foranias. Então, as principais atividades será articular para que o vicariato possa funcionar, bem como as foranias dentro do vicariato, e auxiliar na pastoral cada vez mais. Como foi a caminhada do Padre Jairo até assumir essa missão agora como vigário episcopal? Então, eu há 5 anos já trabalho em Aparecida de Goiânia, estava administrador de 2 paróquias, Paróquia Sagrada Família e Paróquia São Francisco. Acho que é um pouco disso, é o trabalho pastoral, é a dinamização do trabalho pastoral e naquilo que o bispo vê que pode contribuir, auxiliá-lo, né, auxiliá-lo na missão da diocese. Um pouco disso. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo
para falar conosco e para explicar um pouco da sua missão agora à frente do Vicariato Nossa Senhora Aparecida. Eu que agradeço. A partir de hoje vou trazer para você uma série de 3 capítulos sobre os 10 anos do pontificado de Francisco. Acompanhe agora os principais acontecimentos dos primeiros anos do pontífice à frente da Igreja Católica. Fratelli e sorelle, buonasera. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Non più gli uni contro gli altri, non più, mai, non più la guerra, non più la guerra. La Chiesa ha bisogno del vostro coraggio. Il cardinale entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. È giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana. Conserverò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza da parte delle folle. Ho incoraggiato il dialogo interreligioso, ho ricordato che occorre proteggere le famiglie dalle nuove colonizzazioni ideologiche. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual, techo, trabajo, tierra, libertad de espíritu. Questo giubileo è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente ciò che a Dio piace di più, perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou
Eu quero